Esses são dois fones de ouvido Bluetooth da JBL que eu gosto bastante. Esse é o Tuneflex 2, eu já tenho vídeos aqui no canal sobre ele, e esse aqui é o Waveflex também. E eu gosto muito desses dois fones de ouvido, e hoje nós vamos fazer uma comparação entre um e outro, para a gente ver qual é melhor, para ajudar vocês também se decidem na compra entre um ou outro. E contextualizando um pouquinho melhor para vocês, o Waveflex, que é esse fone aqui, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, inclusive foi o primeiro vídeo que eu trouxe por aqui, então se você quiser conhecer mais sobre ele também, pode olhar no começo da playlist lá que você vai encontrar conteúdo sobre ele. Lembrando que o Waveflex atualmente está na sua segunda versão, então as informações que eu vou trazer sobre eles agora vai ser comparando já com a nova versão que é a que tem disponível no mercado. O Tuneflex também eu acabei de trazer no canal faz pouco tempo. Esse é o fone que eu estou utilizando inclusive no meu dia a dia, então eu tenho bastante propriedade para falar para vocês aí a minha opinião sobre ele também. E rapidinho antes de eu começar a passar para vocês também todos os detalhes dos fones de ouvido, eu queria lembrar vocês que eu tenho um grupo de ofertas aqui no canal, onde eu coloco várias oportunidades de compra também. Se quiser dar uma olhada aí, o link está bem na descrição, beleza? Eu vou começar falando para vocês algo que é realmente mais importante, que seria de fato o seu preço. Bom, o JBL Waveflex, ele tem uma combinação entre bom preço e boa qualidade. Então esse cara aqui eu acabei comprando numa casa de uns 300 a 350 reais e a sua versão 2 se mantém nesse preço. E eu acho que é um preço justo que eles pedem nesse fone de ouvido também. Bom, já o Tuneflex, pessoal, é uma categoria que eu falo que é superior ao Waveflex, até porque ele é híbrido, então ele tem as opções aí de você usar como earbuds, ou você utiliza ele como intra-auricular. Na minha opinião, ele não é intra-auricular normal. Eu vou mostrar para vocês mais para frente a comparação com o que eu tenho aqui, mas ele tem as suas borrachinhas, que são as ear tips, então você consegue utilizar ele com o modo híbrido ou então com o modo earbuds também. Claro que hoje eu vou fazer a comparação entre os dois, fazendo aí em cima do modo earbuds, beleza? Senão seria injusto aí também com o Waveflex eu poder fazer essa comparação para vocês. E aí a gente encontra o Tuneflex aí na casa entre seus 400 até 450 reais. Não vai ser incomum você ver uns doidos aí pedindo 500 reais, mas é uma média entre 400, beleza? Eu acabei pagando no meu nessa faixa aí de 450, então eu acho que até esse valor aí é um preço justo. Claro que eu ainda vou falar os prós e contras de cada um, mas falando especificamente de valor, a gente já tem uma diferença muito grande de valores entre um e outro. Então se você está buscando o melhor custo-benefício, já fica com isso em mente também, que pode ser algo decisivo para você no final também. E aproveitando para falar de preço também rapidinho, eu queria lembrar que eu sempre deixo os links na descrição desses produtos aqui. Então se quiser dar uma olhada também, fazer uma excelente compra, o link vai estar aí para vocês também darem uma olhada, beleza? Bom, vamos começar falando para vocês do design dos dois. As suas cases elas são relativamente parecidas, mas o Tuneflex ele é um pouquinho mais espesso aí na sua case e o Waveflex é um pouquinho mais tranquilo de você carregar também. Se você quiser dar uma olhada mais de perto também, ó, então ela tem aí o seu detalhe e no Waveflex também. Claro que o meu já tem vários anos de uso, então ele tem várias marcas também, mas está sobrevivendo muito bem. Bom, por dentro, como vocês estão vendo, ela está íntegra, intacta, então não tem problema nenhum. É uma case de excelente qualidade em ambos os produtos e no Tuneflex também aí, ó, como vocês estão vendo, a gente tem aí uma excelente qualidade. É uma disposição diferente, como vocês estão vendo. Então a gente pode falar aí que ambos têm uma excelente qualidade de construção, principalmente na sua case. Falando especificamente do fone de ouvido, pessoal, esse aqui, ó, é o Tuneflex 2. Então, como vocês estão vendo, ele tem um formato aí de earbuds, porque ele está sendo utilizado sem a borrachinha. E o Waveflex tem aí formato até que parecido. Então, se você der uma olhada, ó, eles são bem parecidos no seu formato também. O conforto de ambos, na minha opinião, é bem parecido. Ó, na minha orelha não cai. Eu já falei isso em outros vídeos, algumas pessoas relatam que o Waveflex cai da orelha. Entretanto, eu tenho a impressão que o Tuneflex ele fica melhor encaixado na orelha, mesmo utilizando nesse modo de earbuds, beleza? O restante, pessoal, falando em conforto de utilização, em longas horas, vocês não devem ter nenhum problema ou mesmo sentir algum incômodo aí, que são fones leves e confortáveis. Então assim, se você vai utilizar durante o dia,
ficar o dia inteiro aí, eu não acho que vocês vão ter problema. E eu só queria lembrar vocês também que esse não é um vídeo de review, então se vocês tiverem alguma curiosidade sobre cada modelo específico, eu tenho vídeos destinados a eles aqui no canal, só dá uma olhadinha na playlist aí de reviews e unboxing e até uns vídeos mais detalhados aí. Tem uma playlist só disso também, se quiser dar uma olhada, fiquem à vontade que o conteúdo tá bem completo. Bom, começando a falar para vocês de diferenças entre os dois, o que eu consegui notar. Vocês provavelmente vão achar em alguns vídeos comentários falando de que os fones, eles acabam ficando mais baixo entre um e outro. Eu acabei descobrindo que isso é uma sujeira que se acumula, principalmente nessa parte aqui. Qual que é a desvantagem, pessoal? Eu desmontei esse aqui para fazer o teste. Como vocês estão vendo, ele já está sem a telinha. Eu não consegui montar a telinha de novo sem que ela ficasse soltando no ouvido. Então, aparentemente, essa parte aqui ela não é tão removível. Dá para você tirar e colocar de novo, o que eu acho que garante a certificação IP54 acaba sendo perdida aí. E aí a única forma que eu consegui fazer de utilizar foi fazendo dessa forma. Ele não solta essa parte aqui no ouvido, mas aí é referente à sua telinha, que ele fica aqui, que é a sua proteção. Acredito que ele perca aí a sua eficiência de proteção à poeira, beleza? E já o Tuniflex, como ele é removível, você consegue simplesmente tirar, fazer a sua limpeza aí tranquilamente, e aí mantendo isso aqui sempre limpo, você não deve ter nenhum tipo de problema. Então, nesse sentido, na minha opinião, o Tuniflex faz mais sentido para mim. Nem é a questão das ear tips, porque eu sinceramente não sou o maior fã de fone intra-auricular do mundo. Eu acho que me incomoda, começa a dar coceira dentro do ouvido, então eu acabo utilizando mais ele como earbuds nesse caso, do que ele como modo intra-auricular, beleza? Bom, falando rapidamente entre tecnologia de qualidade de som, porque eu vou fazer um teste com vocês ao vivo aqui para eu poder passar minha percepção em tempo real. O Waveflex, como eu falei em outro vídeo, ele vem com uma assinatura de som chamada Deep Bass Sound. Ela é uma assinatura de graves aí da JBL também, então é patenteado sobre eles. E já o Tuniflex 2 vem com uma assinatura chamada Pure Bass Sound. Bom, na prática, pessoal, não vai mudar tanta coisa. Um faz um tipo de recurso aí, uma funcionalidade diferente, e outro também tem uma assinatura de graves também que é patenteada para esse modelo ou outros modelos da marca. Mas existe uma grande diferença entre os dois que, na minha opinião, ele já traz aí um grande diferencial, que é o Tuniflex T ou ANC, que é o cancelamento de ruído também, pessoal. Então o Waveflex não tem, ele não acompanha. Isso inclusive deve estar embarcado nesse preço, nessa diferença de valor. Entretanto, o que eu falo para vocês na minha percepção é que se ele estiver sendo utilizado assim no modo de earbuds, que seria aí sem isolamento, o ANC não fica efetivo. Ele até vai ativar, melhora um pouco a sua questão dos graves, mas você consegue ouvir aí tranquilamente o ambiente externo. Então assim, vamos ser práticos. Se você vai comprar ele para utilizar assim, do jeito que eu estou usando, eu não acho que vale a pena você comprar pensando no ANC. Se você de repente vai utilizar ele com os ear tips, que são as borrachas, daí naturalmente eu acho que compensa vocês utilizarem o ANC, porque realmente torna a experiência de utilização muito mais confortável. E eu vou fazer uma comparação rápida para vocês, porque que eu não acho que o Tuniflex ele é um fone intra-auricular de verdade. Bom, aqui em mãos eu tenho o 411 ANC da Bolt, tem vídeo dele aqui no canal também, e ele sim é um fone intra-auricular de verdade. Se vocês derem uma olhada, olha o formato do fone. Vocês vão ver que ele tem essa parte que ele acaba saindo mais para dentro do ouvido. Já o Tuniflex, ele não tem esse formato. Então ele acaba ficando mais aqui na ponta do ouvido, o que na minha opinião gerou um certo desconforto com longas utilizações. Eu acho que eu prefiro, se for utilizar um intra-auricular, usar ele dessa forma aí, como por exemplo o 411 ANC, porque ele não me traz desconforto. A única coisa que eu não gosto muito de fone intra-auricular é que ele realmente fica tuchado dentro do ouvido e não me traz aí um certo conforto a longo prazo. Bom, beleza, mais um detalhe bem importante para falar para vocês. O Waveflex ele acompanha 2 microfones, então ele tem um conjunto legal, já utilizei para várias calls e ligações, mas ele acompanha apenas 2 microfones. Já o Tuniflex, eles deram uma melhorada grande nesse quesito, então eles colocaram 6 microfones e cancelamento de ruído na chamada também. Então, de repente, aí, se você utiliza para muitas calls, pode ser que seja um grande diferencial para vocês. Como vocês estão vendo aí, ele tem diversos furinhos. Eu não sei exatamente onde fica cada um,
mas a especificação dele diz que ele tem 6 microfones. Então isso já traz um grande diferencial. Lembrando que no aplicativo tem opções aí de você personalizar a voz, fazer várias coisas aí também, que se você quiser dar uma olhada tem vídeo de exploração desse fone também, assim você pode ver todas as opções deles. Bom, vamos falar de autonomia e bateria dos dois, galera. O Wave Flex, lembrando que essa é a primeira versão, eu tenho ele há muitos anos, tá? E a percepção de utilização de usuário que eu tenho é que as baterias de ambos são muito boas. Falando especificamente em termos técnicos, eu não vou entrar nada em tantos detalhes. O Wave Flex, na sua segunda versão, que é a versão que comercializa atualmente, ele tem uma duração de bateria combinada de 40 horas totais. Então a gente faz uma composição entre os fones de ouvido e as cases também, beleza? Já o TuniFlex vai te dar 8 horas a mais de autonomia, então nessa parte eu acho que ele se sai melhor. Até porque parece que a case dele é mais robusta, então ele deve ter até uma bateria maior. Entretanto, aí são 8 horas de utilização, fazendo a comparação sem o ANC ligado, no caso do Wave Flex 2. Se você utilizar o ANC, a duração da bateria cai drasticamente, mas isso eu já falei no vídeo desse fone também, se quiser dar uma olhada. Mas a informação que eu tenho para vocês hoje, falando especificamente dessa comparação, é sem o ANC ligado para ficar uma comparação justa também. E aí na caixinha eu só tenho a caixa do TuniFlex 2, dá pra gente ver aqui que com 10 minutos de carga, ele tem até 3 horas de utilização aí, então é uma carga rápida que eles têm. Ambos acompanham também esse recurso. Então, se você quiser aí daquela carga rápida para você sair, você vai poder utilizar por 3 horas tranquilamente. Então, os dois têm esse recurso também que você pode utilizar, beleza? E falando aí de recursos extras, né, que cada um tem, ambos são bem parecidos, acompanham também o aplicativo da JBL, naturalmente. No caso aí você vai poder fazer a utilização de cada recurso de cada fone. Então, por exemplo, o Wave Flex, ele não vai ter o ANC. Então ele não vai aparecer para você fazer a parametrização. Já o TuniFlex, você vai poder entrar no aplicativo e fazer algumas parametrizações dele. Quais são as parametrizações de diferença? TuniFlex, você vai poder colocar se ele está no modo aberto, que seria esse aqui, ou no modo isolado e o som muda totalmente. Você também vai poder parametrizar o ANC numa escala de 1 a 7 e você vai mudando ele até você achar o que fica melhor para você. Eu estava utilizando com 4 no modo intra-auricular, então é muito do gosto de cada um. E a parte dos seus equalizadores também, você vai achar bem parecido entre um e outro, lembrando que ele é 100% personalizável. A sua parte de fazer a personalização dos gestos é a mesma coisa, você pode personalizar cada um. Então eu vou falar para vocês o seguinte, o aplicativo da JBL permite que você faça a sua personalização dentro de cada recurso que eles têm para oferecer. Então assim, vamos falar que a utilização deles é bem parecida, vocês não vão sentir nenhuma diferença, lembrando que isso não é exclusivo para esses dois fones de ouvido. Falando para vocês como usuário, o ambiente aware é muito legal, eu utilizo bastante, principalmente na academia. Quando eu estou treinando, alguém quer falar comigo, eu dou um simples toque no fone de ouvido e começo a ouvir tudo que está passando ao redor. E outras utilizações também que você precisa. Por exemplo, você está no trem e vai vir uma próxima estação. Você consegue apertar, ouvir o que ele está falando, aperta de novo sem tirar o fone de ouvido. Isso está presente nos dois e vocês vão gostar bastante se explorarem também essas funções. Ao você tirar o fone da case, automaticamente ele já vai conectar no último Bluetooth, então nessa parte vocês também não vão ter nenhuma dificuldade. Um plus rapidinho falando para vocês, aqui na parte do TuniFlex vocês vão ver que tem 3 LEDzinhos e eles são progressivos, então quando vai acabando a sua bateria, ele vai diminuindo. Já no Wave Flex, ele conta apenas com um LED, e esse LED vai mudando de cor. Então o verde significa que ele está 100% carregado, amarelo no meio e o vermelho é que já está chegando no fim. Eu vou falar para vocês a minha opinião honesta entre os dois, rapidinho sobre bateria. Ambos têm uma bateria excelente, vocês não vão se preocupar com isso. Claro que quando a gente vai comprar a gente se preocupa, mas eu utilizo todos os dias os fones e eu falo para vocês que você usa tranquilamente mais de uma semana e normalmente no meu uso de 1 hora por dia. Então assim, vocês nem vão se lembrar praticamente de carregar e quando o seu LED indicador aparecer aí para você carregar, você faz a carga e utiliza tranquilamente por vários dias, beleza? E para eu poder fazer uma análise com vocês imparcial, eu vou testar os dois fones de ouvido agora em tempo real para a gente pegar a diferença entre os dois. Basicamente, como eu utilizo todos os dias, eu não estou reparando exatamente no som, na qualidade, eu desfruto ali da experiência de música. Então eu vou colocar primeiro um de cada,
e vou intercalando entre os dois para a gente poder fazer uma comparação. Depois eu testo individualmente um e outro e comento com vocês o que eu acho melhor entre cada um deles, beleza? Bom, vamos lá, então já estou com o meu celular de testes em mãos. Vou já colocar aqui então o Toniflex na direita e o WaveFlex na orelha esquerda e vamos começar os nossos testes. Vamos lá? Eu já vou começar testando então o WaveFlex, porque eu não estou usando ele mais tanto, então eu consigo pegar uma percepção e depois a gente passa pro Toniflex. E aí eu vou apontando para vocês onde que eu estou ouvindo a música, então vocês acompanham comigo também no áudio aí. Vamos lá, o WaveFlex então. Legal, vamos trocar agora então para o Toniflex conectado. Então ele sempre fala na orelha, inclusive os dois falam, tá? Então vamos lá, Toniflex. O que eu falo para vocês de diferença entre os dois, fazendo essa comparação agora em tempo real, é que o som deles é bem parecido, pessoal, bem parecido mesmo. Falando para vocês assim em questão de graves, médios e agudos, não acho tanta diferença. O que o Toniflex tem é um som um pouco mais alto e um pouco mais cristalino, mas não desabona em forma alguma o que o WaveFlex tem a oferecer. Bom, agora eu vou testar então a mesma música, com os dois de cada um, para eu poder passar para vocês uma percepção geral, para a gente também não estender muito esse teste, beleza? Vou voltar então com o WaveFlex aqui na orelha e vamos ver o que acontece. Fonezinho muito bom, gosto bastante do WaveFlex, já falei várias vezes isso. Vamos fazer essa comparação agora com o Toniflex para a gente pegar essa percepção também. E vamos lá. Pessoal, falando para vocês agora que eu fiz uma comparação direta, o Toniflex realmente tem um som um pouco melhor, não desabona de forma alguma o WaveFlex, ele tem um som muito bom, mas o Toniflex parece que o som ele é um pouco mais alto e um pouco mais cristalino também. Falando para vocês assim, existe um melhor de fato na sua questão de som? Tudo vai depender muito do que você precisa em referente também aí a sua personalização. Por quê? Eu não mexi no aplicativo, eu acabei de conectar os fones aqui, então, por exemplo, o Toniflex ele vem com uma determinação de fábrica, então ele tem os seus parâmetros, e o WaveFlex também. Então os equalizadores estão iguais, eu não sei se o ANC tá ligado, se não tá. Basicamente é um teste aí que eu acabei de fazer, sem nenhum parâmetro de aplicativo também. Eu acredito que se você mexer nos equalizadores do WaveFlex, dá para deixar um resultado bem parecido com o Toniflex. Então, se você quiser aí testar também, ter alguma comparação,
esse é o teste que eu faço com vocês também. E falo para você que o som de ambos são excelentes e você pode escolher qualquer um, que você não deve se arrepender nessa questão de qualidade, utilizando no modo Earbuds. Não vou entrar em questão de intra-auricular aqui com o Tuneflex também, porque aí se tornaria uma questão injusta. O Tuneflex com as ear tips, ele fica um som incrível, o grave dele é muito bom de verdade, ele é um som que ele é muito cristalino e eu gosto bastante. Mas tem essa questão dele ser intra-auricular que não me agrada tanto. E eu já trouxe para vocês então os prós e contras de cada um, eu não vou ficar repassando isso várias vezes para vocês, mas na minha opinião, cada fone tem uma proposta diferente. Se você está buscando um fone que tenha melhor custo-benefício entre os dois, sem abrir mão de nenhuma qualidade, o Wave Flex para vocês vai servir bem perfeito, vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Já o Tuneflex tem o seu preço elevado, mas ele também tem essa questão dele ser aí versátil. Você consegue fazer a utilização da melhor forma possível, depende muito da sua utilização. Na minha opinião, se você tem pouca grana ou quer dar uma economizada, pode escolher o Wave Flex que vocês não vão se arrepender. Consegue pôr um pouco mais de dinheiro e quer mais versatilidade, o Tuneflex para vocês então é a melhor opção que vocês devem escolher também. Se você não faz questão nenhuma de utilizar os ear tips, que são as borrachinhas, vai de Wave Flex que vocês aí também não vão ter nenhum tipo de problema. Lembrando que, na minha opinião, o ANC não fica efetivo quando está sendo utilizado dessa forma. E é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês aí a decidirem também qual modelo escolher entre os dois, se você estava com essa dúvida. Se você gostou aí, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso ajuda demais o meu canal a crescer cada vez mais. Bom, também deixe seu comentário, o que você achou, se quiser que eu traga algum outro modelo, algum outro detalhe também, é sempre bem-vindo, eu vou responder com o maior prazer, beleza? E se você gosta de outros conteúdos de unboxing, review, entre outras coisas de tecnologia, vou deixar uma playlist sugerida para vocês agora também, para vocês assistirem outros conteúdos que eu tenho no canal. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.